Bom dia, meninas, bom dia, mamães. Já tô aqui com a minha xícara de café e espero que você possa ouvir aqui esse vídeo em algum momento que você esteja fazendo algum café, lavando a louça, fazendo comida. Coloca seu fone aí, que hoje eu vou falar com vocês sobre as principais dificuldades que as mamães enfrentam e as mulheres também, né, no geral, para começar a fazer exercícios em casa. Eu levantei aqui 6, tô aqui com a minha colinha para não esquecer de nenhuma. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre elas e quem sabe quebrar algumas objeções aí que vocês têm, alguma dificuldade, para vocês começarem também a fazer exercícios em casa. Então aqui eu coloquei a primeira, que eu acho que é a principal, né, para mãe, é tempo. Como arrumar tempo para fazer exercício em casa? Primeira coisa que eu quero que vocês pensem é que vocês não precisam de muito tempo para começar a fazer. Eu comecei agora um grupo de mães que nós vamos fazer exercícios juntas essa semana e eu propus 15 minutos de exercício. Então, eu acho que assim, qual é o mínimo de tempo que você consegue trabalhar alguns grupos musculares que são importantes, alguns tipos de exercícios diferentes, como mobilidade, fortalecimento, alongamento, e que vai gerar algum resultado para a pessoa. Então, eu cheguei nesses 15 minutos aí que eu considero o mínimo para trabalhar um pouco de cada exercício que eu acabei de falar aqui e a pessoa ter um resultado. Então, assim, em que momento do dia fazer? Depende qual é o melhor momento para você, que você se sente mais disposta. Eu, por exemplo, gosto de fazer exercício de manhã. Eu já acordo, a primeira coisa que eu faço é colocar minha roupa de ginástica, que em algum momento que der certo ali da manhã, eu vou fazer. E eu acho que você colocar a roupa já te dá aquela responsabilidade, não, eu tenho que fazer, tô com a minha roupa de ginástica. Então, pode ficar aí como uma ideia também para vocês que querem começar. Acorde e já põe a sua roupa. Em algum momento ao longo do dia, você vai conseguir fazer. Eu, agora que a minha filha já tem 8 meses, eu faço com ela do lado. Então, eu começo fazendo os exercícios. Ela começou a chorar, a solicitar, eu vou ali, brinco um pouco com ela, depois eu continuo. Nem sempre eu consigo fazer os 15 minutos direto. Por que eu faço o exercício junto com ela? Porque quando ela tá dormindo, eu prefiro fazer coisas que não dá pra fazer com ela. Exemplo, fazer alguma comida, às vezes que é mais difícil fazer com ela perto, alguma coisa que eu preciso estudar, ou fazer algum conteúdo. Então eu deixo pra fazer com ela, porque eu sei que dá pra fazer agora com ela do lado. Eu comecei a fazer exercício, ela já tinha 2 meses. Aí eu comprei aquele tapetinho de atividades, eu colocava ela ali, ela ia batendo as mãozinhas e eu conseguia fazer 10 minutos de exercício, e tá tudo bem. E os outros 10 minutos eu complementava caminhando com ela com um carrinho lá embaixo no parque. Eu procurava não parar, colocava o tênis mesmo, então eu encarava aquilo como um exercício e pra mim contava, porque eu já tava tendo os benefícios. Pensa pra uma pessoa que tá parada 2 meses, 40 dias, já serve, né, como resultado. Então, eu gostaria que vocês pensassem muito nessa questão do tempo. Você não precisa separar 1 hora do dia para contar como exercício. Basta começar. Então, 5 minutos que eu tenho para caminhar com a minha filha de carrinho lá no parque, eu vou começar dessa maneira. Então, eu acho que você tem a priorizar o começar. O tempo você vai ajustando e vai aumentando aí essa quantidade aos poucos. E até porque mãe tá sempre, às vezes dormiu mal, tá cansada, tem coisa da casa pra cuidar. Se você, eu vou fazer 30 minutos, se você já, eu não tenho 30 minutos, você não faz, você acaba se sabotando ali por pensar que não tem esse tempo durante o dia pra começar a fazer. Então, começa com o tempo que você tem, da forma que você tem. Eu consigo fazer com a minha filha aqui do lado, 15 minutos, 10 minutos, começa. Depois o tempo, conforme seu bebê for crescendo também, você vai conseguindo ajustar isso e quem sabe mais pra frente ir pra uma academia, se for da sua vontade. Eu mesma, eu pago academia, mas nem sempre eu consigo ir. Agora mesmo na pandemia tem dias que eu não fui, tava com medo de levar minha filha, porque lá a academia até pode deixar o bebê lá com uma recreadora. Mas então não deu pra ir, eu ia ficar sem fazer? Seria mais uma desculpa. Não, então eu vou fazer em casa o que eu consigo fazer. Qual é o momento do dia? Então, você acho que se adequa mais também, mesmo que você faça academia ou faça alguma outra atividade, você saber fazer em casa é muito benéfico, porque evita que você de furar, né, de falhar. Eu faço 2 dias de pilates. Você pode complementar com os outros dias de exercício em casa. Eu tô viajando. Você pode levar seus elásticos, o seu colchonete, ou fazer com o que você tiver. Depois que você aprende como fazer, você usa os recursos que você tem à sua disposição
Então, assim, essa questão de tempo, a gente tem que trabalhar em cima disso, que é o tempo que você tem, não é o tempo que você precisa fazer. Você adequa o seu tempo para a sua situação naquele momento. O espaço. Algumas mães, eu deixei uma caixinha aqui de perguntas no meu Instagram, por que você não faz exercício? Algumas falam, é porque eu não tenho espaço. Gente, se você tiver um corredor igual esse aqui, de um apartamento, você faz qualquer exercício. Dá até pra eu sair correndo aqui e voltar. Dá. Se eu quiser trabalhar um pouco de aeróbico, de tiro, dá. Dá pra pular corda aqui. Então não precisa de um espaço muito grande. Às vezes a gente pensa numa academia, num local amplo, né? Mas uns exercícios mais simples e básicos a gente consegue fazer dentro de um quarto, dentro de um corredor. Então, essa questão do espaço, a gente consegue se adequar. Se eu tenho só esse espaço aqui, eu vou fazer exercícios que cabem dentro desse espaço. Então, um espaço que você consiga abrir os 2 braços e as pernas, já é um espaço que dá para trabalhar algum exercício físico. Você, mais uma vez, vai se adequar ao espaço que você tem. Tá vendo que senão você começa a pegar essas questões e dar como desculpa, né? Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho espaço adequado, e aí você não tira do papel esse projeto, que é se cuidar, se sentir bem, fazer algo por você. E o ambiente também, você não precisa ter essa questão dos equipamentos. Eu não faço porque eu não tenho pezinho, eu não faço porque eu não tenho colchonete. Gente, se você colocar uma toalha no chão, ou você colocar um edredom mais dobrado, você já consegue fazer exercício e não forçar seu joelho. Eu faço em cima da cama de casal. Então, a questão do equipamento também não pode ser desculpa para você não começar. Tem alguns vídeos aqui no YouTube que eu ensino a fazer exercício com um saquinho de pipoca, com meia calça. Você pode fazer com uma legging a resistência. Aí, se você pegar gosto, se você quiser ir incrementando, você vai adquirindo outros materiais. Por exemplo, no começo da pandemia, que as academias estavam fechadas, eu ainda não tinha tido a minha filha, nós compramos pela internet caneira de 6 quilos, aquele tapetinho de yoga, elástico, para variar, né? Porque chega uma hora você cansa de fazer os mesmos exercícios também. Então, para dar uma variedade maior de carga. Mas para começar, saiba que você não precisa disso. É só você ter a informação, né, correta e o conhecimento do que fazer com o que você tem em casa. E aí cabe a você, né, pesquisar como fazer isso da maneira correta com o que você tem à disposição. E para quem começa e está parado, o peso corporal já é uma excelente carga ali para você colocar. Se você comprar um pezinho muito pesado, uma caneleira, você pode até se lesionar ou se machucar, ou você pega peso demais aí no seu corpo não está preparado. Você gera dor, aí você desanima de fazer, porque no outro dia você não consegue nem levantar da cama direito. Então, é mais uma questão a se pensar, eu preciso mesmo desses equipamentos agora? Ou eu posso já começar com o que eu tenho em casa, com a resistência do meu corpo, e depois, conforme eu for gostando, aí eu vou adquirindo, né, outros equipamentos, aí, outros acessórios, para complementar o que eu já faço. Então, é mais uma ideia a se pensar. Gente, e muito importante é buscar a orientação correta. Porque se você vai começar a fazer exercício em casa, você não entende nada de exercício, você nunca fez. Tem exercícios que podem, infelizmente, te machucar, não é qualquer coisa que você pode fazer. Tem a execução correta do movimento, tem a questão que eu já falei da carga, né? Saber regular, achar esse ponto correto de carga que não, vai te trazer uma resistência, mas não vai te gerar dor, não vai te lesionar. E nos casos mais específicos, por exemplo, se a pessoa já tem uma lesão instalada, ela vai começar a fazer um exercício em casa, tem certas amplitudes que ela não pode atingir, tem algum exercício que é melhor do que o outro. Então, fazer com a orientação, fazer com a prescrição correta seria o mais indicado, porque senão ela vai experimentar aí, vai procurar na internet, tem 1000 vídeos de exercícios para casa, tem 1000 canais aí ensinando, e eu já pesquisei antes de fazer algumas postagens aqui e vi muitas coisas ruins, inclusive muitos vídeos que eu tenho feito sobre não faça isso se você tem esse tipo de dor, ou não faça esse exercício achando que é para isso, quebrando mitos, porque eu percebi que os conteúdos que as pessoas estavam postando ou estão desatualizadas, ou assim, não procuraram se especializar naquela área para dar informação. E eu acho que dar informação é uma coisa muito séria, porque você está mexendo com a vida das pessoas.
Então, se eu vou falar sobre um assunto, eu acho que o mínimo que você tem que fazer é conhecer, porque você está pondo a saúde das pessoas em risco. Então, se você passa um exercício que é contraindicado, igual eu dei o exemplo dos exercícios para o ciático, eu vi várias pessoas, se você tem dor ciática, faça aquele alongamento, estique seu nervo para melhorar. E é contraindicado uma dor ciática aguda. Então, eu fiquei assim, abismada. E com quanto de pessoas que tinham assistido aquele vídeo e dado o like lá, falei, gente, é muita desinformação. Então, consuma conteúdo de pessoas que são referências na sua área, de profissionais que têm especialização nessa área e sensatos, assim. Se você começar a fazer e estiver sentindo dor, você vê que piorar seu problema ou te gerar uma dor nova, porque aquilo ali não é para você e tá te fazendo mal. Então, vamos ser sensatos em relação a onde buscar informação para começar. Eu coloquei também como medo de sentir dor. Eu vi algumas pessoas falando, eu não faço exercício em casa porque eu já tenho dores, eu tenho medo de piorar o meu problema. Ou, o exercício pode gerar dor, por isso que eu não faço. Então, tem essa certa crença, né? Alguns casos a gente chama de cinesiofobia, a pessoa tem medo de exercício, ou a pessoa já teve uma experiência ruim, que pode acontecer, né? Eu tive uma lesão no joelho, recuperei, fiz a fisioterapia e fui para academia e a minha dor voltou, a minha dor piorou. Então, tem experiências ruins em relação aos exercícios. Eu mesmo, quando estava atendendo, eu tinha pacientes idosas que não gostavam de fazer exercícios, às vezes, em academia, porque falava que toda vez que tentava, a gente falava, não, a senhora precisa se movimentar, né, fazer exercício. E ia lá e acabavam passando exercícios que não eram para o quadro que ela tinha, né? E tudo bem, as pessoas de academia não são obrigadas a entender de dor, de lesão, e ela acabava piorando, então ela acabava fazendo mais exercício com o fisioterapeuta, por conta de não conseguir fazer, né, exercícios e ficar sem dor. Ela associava fazer exercício e gerar dor. Então, é a mesma coisa para os exercícios de casa. Então, se a pessoa já teve alguma lesão, tem alguma dor instalada, não dá para fazer realmente qualquer exercício sem alguma orientação específica, porque pode agravar o problema e esse medo tem fundamento, essa crença de fazer exercício piora. Mas tem aquelas pessoas que não fazem exercício pelo simples medo de ter essa cinesiofobia, de ter uma experiência ruim em relação ao exercício e ficou como um trauma. Então ela associa que, minha coluna vai sair do lugar, eu tenho a coluna frágil, eu tenho que contrair o abdômen para pegar um peso no chão, senão a minha coluna sai do lugar e eu posso travar, posso ir para o hospital. Então, na minha prática clínica, eu via muitos casos nesse centro que eu atendia de coluna, de pessoas com essas crenças negativas que foram construídas por pesquisa de informação, mais uma vez, né, errada na internet, outros profissionais, e aí inclui médicos, outros fisioterapeutas, que implantaram essa ideia de que tem que contrair o abdômen para poder pegar um peso, pegar um objeto, e a pessoa vai desenvolvendo aí alguma crença limitante em relação ao exercício. Então, cabe a nós também, profissionais, quando identificarmos essas crenças, explicar para o paciente, fazer o que a gente chama de educação em dor, dar a informação correta. Eu acho que a informação correta é a solução para grande parte desses problemas. Olha, explica, mostra o porquê, né, que está errada aquela informação, explica qual é o certo, e aí aquela pessoa, quem sabe, divulga essa informação correta para outras pessoas também, e aí a gente vai fazendo uma rede do bem, né? E uma outra das coisas que colocaram na minha caixinha de respostas, por que você não fazia exercício? Motivação. Eu não tenho motivação, eu começo e eu paro, sempre eu começo animado e daí de repente eu paro. E porque eu acho que a pessoa não encontrou um motivo forte. Por que eu coloquei essa questão de motivação? Quando você sabe por que você está fazendo aquilo, e agora eu venho chamar as mães a refletirem por que é importante fazer exercício para você. Vem essa questão do cuidado com o bebê, porque se seu corpo está preparado, está fortalecido, o mínimo que seja ali com 15 minutos por dia, você consegue cuidar melhor do seu filho, você vai conseguir abaixar para pegar ele, para trocar e não vai sentir tanta dor, você não corre o risco de travar, às vezes, a sua coluna, se você faz esse movimento várias vezes aí para baixar, e você tem a tendência, né, a ter dor, não é todo mundo que corre o risco de travamento. Longe de mim querer levantar mais uma crença aqui negativa, mas se você prepara o seu corpo, faz os exercícios de mobilidade, alongamento, sabe quais posições podem aí
forçar um pouquinho mais, então evita essa posição ou modifica ela, igual eu dei um exemplo de um vídeo aqui que eu comecei a brincar com a minha filha mais tempo no chão, né? Agora que ela tá ficando mais no chão, e eu comecei a sentir uma dor lombar irradiada pro glúteo. Falei, gente, o que é isso? Aí eu falei, ela tá ficando mais no chão, e eu ficava ali na posição sentada, né, com a coluna toda dobrada pra brincar com ela. Aí que eu comecei a fazer? Eu não vou mais brincar com a minha filha no chão? Não. Eu comecei a deitar de lado e deixar a coluna um pouquinho mais reta. Então, assim, são pequenos ajustes quando a gente tem o conhecimento que tornam o nosso dia a dia mais fácil, nossa vida de mães, né, que já tem tanto esforço, às vezes a gente já tá cansada, não dormiu mal, tem as coisas da casa, coisa do bebê, e se você tem ainda uma dor no corpo, isso te deixa muito mais mal-humorada. Uma amiga minha um dia falou assim, Carol, eu tive o segundo filho, eu comecei a fazer exercício para eu conseguir fazer o mínimo por eles. O mínimo que é cuidar de uma casa, conseguir cuidar da casa e conseguir cuidar dos filhos, pegar o filho no chão, cuidar da filha maior, conseguir brincar com ela. Então, eu acho que tudo é questão de motivação. Para que fazer exercício? Se é um motivo fraco, você vai acabar desanimando. Eu faço exercício para manter meu corpo minimamente saudável para cuidar bem do meu filho, para não ficar mal-humorada e descontar no meu marido, não cuidar do meu filho com falta de paciência porque eu tô com dor e aí se eu fico com dor eu fico irritada. E as questões estéticas, consequentemente, vêm, eu acho, em segundo plano. Se você tem essa motivação maior, vou ter benefício estético? Se você fizer exercício, não estava fazendo nada e começa a fazer, mesmo que você come errado, não faça dieta, você vai ter uma perda calórica ali de início, você vai ter perda de peso, você vai melhorar sua autoestima, você vai se sentir melhor. Eu comecei a voltar a entrar nas minhas roupas que eu não entrava antes da gravidez. Então, eu acho que essa parte estética é uma consequência. Se a gente pensar em saúde, bem-estar em primeiro plano e pensar nos nossos filhos, que é a coisa mais importante para nós mães do que os nossos filhos, então se a gente colocar, eu faço por eles, para tratar eles bem, para conseguir cuidar do meu filho bem, não travar minha coluna, não ter tendinite, e eu posso falar isso com maior experiência, porque eu tive realmente. A minha filha é bem pesadinha e eu comecei a ter, primeiro, dor lombar de ficar muito tempo amamentando. As mães sabem que no começo, os filhos mamam assim de madrugada 40 minutos. Aí você põe ele no berço, você vai dormir, mama de novo. Aí você amamenta sentada na cama, com a coluna toda torta, porque é mais fácil você amamentar lá, ele acorda toda hora mesmo. E eu também fiz isso, eu não tô julgando, falando que é errado. Mas eu comecei a ter dor depois, eu falei, não, peraí, o que eu posso fazer? Aí eu incluí na minha rotina, nessa fase, alguns exercícios que me ajudavam a não ter tanta dor. Não é que você não vai ter dor nenhuma se você fizer exercício. Você pode ter, só que com menos dores, né? Uma dor mais leve, uma dor que seja suportável. Porque também ficar tomando medicação, quem tá amamentando não pode. Então você fala assim, eu não vou fazer exercício não, tomo remédio. Mas e aí, mãe pode ficar tomando remédio, quem tá amamentando? Isso faz bem pro seu filho, pra você? Sendo que você tem uma solução mais fácil, né, que pode ser implantada e só depende de você? Eu também tive dor no ombro. Minha filha, depois de um tempo, não queria mais mamar deitadinha ali, né? A gente reclama da lombar, mas depois ela queria o quê? Mamar em pé e depois ninar pra ela dormir. E aí você segurando o bebê nessa posição, dor no ombro. Ele solta o peso na hora que dorme assim, né? A gente fica até frouxo de ter que segurar. Eu brinco que se naquele programa No Limite tivesse só mãe, eu acho que a competição ia ser boa, porque a gente passa por cada prova de resistência, assim, resistência física mesmo, ao cuidar de um bebê que a gente nem imagina. Então, pra mim foi uma descoberta, assim, né, de me encontrar como mãe fisioterapeuta, porque eu acho que eu consegui unir as duas experiências e desenvolver esses exercícios que eu falo no meu e-book para ajudar as mães, tanto a preparar o corpo para sobrecargas que vêm por aí, eu sei que vêm muitas, e como para prevenir dores, né? E algumas dores eu sei que também, alguns exercícios que melhoram também, mais generalistas, não precisam de exercícios tão específicos aí. Então eu vivi na prática cada uma dessas coisas que eu listei aqui, e por isso que eu acho que eu tenho propriedade para falar, enfim, tentar dar alguma dica para as mães que estão aí em casa e gostariam de começar, mas não sabem como, o que fazer, ou realmente usam essas desculpas aqui, ou impõem essas dificuldades, mas não olham para esse outro lado que eu estou tentando demonstrar. O que pode ser feito para esse problema?
eu não preciso tanto disso. Então, gerar essa informação, para mim, eu acho que serve como uma fonte de inspiração para as mães começarem. E é isso que eu realmente gostaria, de transformar a maternidade das outras mães numa maternidade mais leve e com menos dores. E de uma forma simples, com poucos exercícios, 15 minutos, você fazendo em casa mesmo, com o que você tem, porque eu acho que quanto mais você simplificar a vida de uma mãe, mais fácil é para ela conseguir, né, completar aí chegar ao seu objetivo. É isso, mamães, espero que tenha ajudado. E essas dicas também servem para outras mulheres que estão aí, que têm filho mais velho, né, filho que já é criado, ou que não tem filhos, mas também gostariam de fazer exercício e estão tendo essas dificuldades que eu listei aqui. Obrigada, meninas. Compartilhe esse vídeo se você achar que vai ajudar outras mães aí a começar a fazer exercício também. Obrigada, até mais.